Fala meus amigos e minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e não se esqueça, vai comprar materiais esportivos, dê uma passadela lá na Centauros, o cupom Donato, você vai ter 10% de desconto na sua próxima compra, produtos vendidos e entregues pela Centauro com economia. Cupom Donat. Vamos embora para mais um vídeo. Fala meus amigos e minhas amigas. Rapaziada, o Abel pediu desculpas sobre as palavras que ele utilizou na última coletiva, né? E aí eu volto no vídeo de ontem, no meu vídeo do Instagram, que muita gente foi falar que eu sou irresponsável de falar isso. Você não entendeu o que o Abel quis dizer. Pois o próprio foi pedir desculpa. Será que eu não entendi? E olha que eu dei o benefício da dúvida, hein, cara? Eu fiquei assim pensando, falei, porra, será que eu realmente peguei pesado? Será que eu realmente entendi errado? E fui assistir de novo a coletiva inteira, vi mais umas 3 vezes. Voltei naquela pergunta umas 10 vezes para tentar entender o que ele tinha dito, para tentar entender se alguma coisa do que ele falou sugere que ele estava falando da torcida do Botafogo ou cutucando a soberba botafoguense ou qualquer coisa do tipo. E não, falei, cara, não consigo ver dessa forma. Posso estar sendo burro, mas vou ser burro, um burro fiel às minhas opiniões, né? Também que burro que não é fiel às suas próprias opiniões. Mas tudo bem. Fui assistir por diversas vezes, viu, senhor Verdazo? Fui assistir diversas vezes, tá? Você que foi lá comentar, né, no meu post. Você assistiu a coletiva inteira ou só os cortes mal intencionados? Assisti inteira, né? Tomar cuidado, que às vezes a gente acha que só a gente é inteligente, né? Que só a gente tem razão das coisas, que só a nossa interpretação tá certa. Às vezes parar e fazer o exercício que eu fiz, né, inclusive, de olhar e falar, será que eu tive interpretação errada? Às vezes parar para esse exercício de reflexão faz bem. Mas acho que eu não estava tão errado assim, né? Já que o Abel pediu desculpas. E eu não vou fazer juízo de valor, não. Eu acho que quando a gente erra, o passo é pedir desculpa, né? É uma atitude de homem. Eu respeito isso. Só que também não dá para insistir no erro a todo momento, né? Não foi a primeira vez que o Abel tenta ensinar a torcida do Palmeiras a como torcer. E ele mesmo é o cara que fala, né? Que sabe das coisas porque ele é o treinador. Só que ele tá muito focado em ensinar o jornalista a fazer matéria, o criador de conteúdo a criar conteúdo. E tá esquecendo de treinar o time, né? Então acho que se cada um ficar na sua, o treinador treinar, o jornalista escrever, o criador de conteúdo criar, acho que todo mundo vai caminhar para um entendimento melhor. E se o Abel treinar o time bem, o criador de conteúdo vai fazer um vídeo bom. Porque se ele fizer um vídeo falando mal, as próprias pessoas vão pontuar e falar, peraí, o que você tá falando não condiz com a realidade. Se o jornalista escrever uma matéria sem vergonha, isso vai repercutir de forma negativa. Peraí, isso aqui que você escreveu não condiz com a realidade. Como, desde que o Abel tá aqui, e eu posso falar isso tranquilamente, com a consciência tranquila, livre de qualquer peso, de que eu defendi muito o Abel das injustiças da imprensa em relação à má vontade com o seu trabalho, de injustiças pessoais que cometeram com ele, de tudo isso aí. Fiz vídeo, fiz reels, fiz texto, fiz o caralho a 4 para defender esse cara. Porque era muito injusta a forma como ele era tratado. Hoje, se alguém falar do futebol desse tamanhozinho do Palmeiras, eu vou falar o quê? Eu vou rebater isso? Não, eu posso ter minha visão otimista. E eu tento ser otimista sempre. Mas eu não sou trouxa. Eu não vou discutir com o cara que tá falando que o Palmeiras não tá jogando nada. Ei, peraí, não é assim, cara. O time tá em reformulação. Pelo amor de Deus, né? Inclusive esse papo de reformulação, o time não tá tão diferente do que era o Everton, Rocha ou Mike, Murilo, Mikael, Piquerez. Aí, Emiliano, Rios, Veiga. Estevão, agora o Vitor Roque. E na direita tá jogando, na esquerda tá jogando o Facundo. Mas lá pode jogar o Felipe Anderson, pode jogar qualquer outro. Não é tão diferente assim, vai. Tudo bem, as peças precisam encaixar, precisam de entrosamento, tudo isso é verdade. O Abel tá buscando, de acordo com as suas escalações, formas diferentes de jogar, que seja, né? Mas o Palmeiras não tá apresentando nada há muito tempo, né? Não é só reformulação, não, desde o ano passado. Então não tem como você brigar com uma verdade. E também não tem como você endossar uma mentira. Se cada um fizer o seu papel, as coisas vão caminhar. Se o time tá mal, não tem como você falar bem. Eu posso até achar que ele pode melhorar. Eu posso até ser otimista e falar, calma. Quem sabe com o Paulinho, quem sabe com a volta do Gomes, quem sabe com alguns ajustes o time não melhora. Isso é ser otimista, mas dizer que tá bom é mentira. Então, fica aí, né, a régua em cima desse assunto. E eu espero que seja a última vez que o Abel entre nessa
nessa área de querer comentar o que a torcida tem que fazer ou não. Não sei se ele já aprendeu o suficiente, e eu tenho certeza que o pessoal do Palmeiras deve instruí-lo a não falar sobre isso, né? Que eu brinquei ontem até com o trabalho da assessoria, e uma assessoria boa faria isso, e a assessoria do Palmeiras é boa. Tenho certeza que não parte deles, né? Querer que o Abel fique entrando em conflito com a torcida, porque isso só bota mais lenha na fogueira, e tudo que o Abel não precisa agora é lenha na fogueira. Ele parece que é um cara inteligente, mas em alguns aspectos, puta que pariu, viu? É difícil, né? Mas enfim, rapaziada, para não ficar só no amargor, né, no lado ruim, eu queria destacar algumas coisas que eu achei interessantes do jogo passado. Isso não tem a ver com a bola que o Palmeiras jogou. A bola foi ruim, mas as ideias podem ser boas, né? E a primeira que eu quero destacar é o tridente articulador que o Abel escalou. Cara, Evangelista, Rios e um meia, seja Veiga, seja Estevão, seja Felipe Anderson, seja Maurício, seja puta que pariu, é uma ideia interessante, cara. O que precisa mudar é a mecânica. Eu acho que a gente segue jogando muita bola pela lateral, jogando muita bola pros pontas, né? E aqueles lançamentos insuportáveis, cara, porque são lançamentos longos, a bola viaja, e você sabe que até o ponta dominar, ajeitar o corpo, no que a bola já viajou, o adversário já se reorganizou, o lateral dos caras já encurtou a distância, e aí o ponta vai ter um puta trabalho de dominar, tentar ir pra cima e tudo mais, e muitas vezes esse cara tá sozinho, ele vai se isolar na linha de fundo, ou ele vai tentar ganhar um escanteio, ou ele vai perder a bola. Ou ele vai voltar a bola para a defesa, que vai devolver ela lá para frente com mais um chutão. Então tem que parar com essa porra dessa dinâmica só de jogar pelas laterais, parar com os cruzamentos aleatórios, de você pegar uma bola na intermediária, olhar para a área, ver o Vitor Roque desse tamanho com uma zaga desse, e você querer cruzar esperando que aconteça alguma coisa. Não é assim que o Vitor Roque vai ser bem acionado, né? Então, assim, a gente precisa mudar essa dinâmica, a gente precisa passar a ter mais gosto pela posse de bola, a gente precisa articular melhor o jogo, a gente precisa ter mais passes, mais aproximação, um time que joga mais compacto, que os jogadores estejam mais um do lado do outro. Eu acho que assim a gente vai começar a achar mais mecânicas, dinâmicas, tabelas e tudo mais, né? Do jeito que a gente está jogando, não propicia o meio campo, tanto que ele mudou para ter um meio campo de mais articulação, e a articulação quase não aconteceu, a gente quase não jogou por dentro, ainda assim com essas mudanças, né? Só que assim, cara, o Abel já insistiu em tantas ideias que irritavam o torcedor e que não davam tão certo. Ah, os 3 zagueiros, daquela forma como ele fazia, né? A dobra de lateral. Então algumas coisas que você via que não rolava no Palmeiras, mas ele insistiu. Eu espero que nessa ideia ele não desista logo agora, porque essa tem potencial. Eu pelo menos vejo potencial nessa ideia e eu gostaria que acontecesse, tá? O Cuca fez isso em 2016, era aquele time com Cleiton Xavier, Moisés e Tietê, para os jogos dentro de casa ou para adversários mais fracos em que o Palmeiras deveria propor jogo. E fora de casa ele tirava o Cleiton, colocava o Thiago Santos, dava uma reforçada no meio campo. Até porque os volantes do Palmeiras hoje não vão ajudar na saída de jogo. O Emiliano é um cara que, porra, guardado as devidas proporções, pelo amor de Deus, lembra o jeito do Felipe Melo. Um cara que protege mais a defesa, um cara mais posicional, que recupera a bola e distribui o jogo rapidamente. Ele não vai progredir muito com a bola no campo, ele não vai driblar 1, driblar 2 e carregar, vai arriscar um chute fora da área, qualquer coisa do tipo. Ele não vai fazer isso, cara. E é característica do jogador. E o Palmeiras sabia disso quando estava contratando. É característica do jogador. Ele não vai te entregar isso. Ele vai te entregar proteção à defesa, desarme, combate, esse tipo de coisa. É isso. O Moreno até faz mais isso, até vai mais pro jogo, até pode iniciar uma construção de jogada. Ele fez isso quando ele chegou ao Palmeiras, mas ele tá numa fase ruim. Então, pensando nessa rotação do meio campo, pode ser interessante ter essa ideia. E fora de casa você complementa o time com o Emiliano. Pode funcionar, é uma ideia que eu não gostaria que o Abel abandonasse. E um outro ponto, em relação aos reforços, eu acho que é muito cedo para falar sim ou não. Em relação a quase todos. Primeiro porque o Palmeiras não tem um coletivo, e sem um coletivo é difícil você evidenciar o individual. É aquilo, o coletivo tá bom, o individual cresce, o coletivo tá mal, o individual cai. Isso é praxe, né? Então, assim, não tem ninguém jogando bem, não tem ninguém sobrando. Mas alguns jogadores têm se destacado. E por mais que seja cedo para falar, nem que sim, nem que não, eu tenho gostado do Mikael. Acho que ele chegou e já jogou rapidamente, tá se entrosando com os companheiros, tá se habituando ao futebol brasileiro novamente. Mas acho que ele fez bons jogos, cara. Até nesse último jogo contra o Botafogo, um jogo difícil, porque o Palmeiras estava muito desorganizado. Acho que ele fez cortes importantes, acho que ele participou bem do jogo. Cara, acho que de falha até o momento ele teve aquela contra o Yuri Alberto, mas foi um lance tão ridículo, né? Pra mim ainda a pior falha é do Rios.
Mas acho que ele vacilou no lance, ele devia ter obrigado o Yuri Alberto a ir para fora, ele permitiu que o Yuri Alberto viesse por dentro, mas acho que foi a única falha gritante assim que eu lembro dele em todos esses jogos, né? Ele jogou contra o São Paulo, jogou contra o Corinthians, jogou contra o Botafogo agora também. Teve alguns outros jogos aí, deve ter tido mais um ou dois jogos que eu não devo estar lembrando. Mas acho que o saldo do Mikael ainda é relativamente positivo, né? Como eu falei, é cedo para falar, precisa ver mais. É cedo para falar, mas acho que não tá indo mal não. E o Bruno Fux, né? Um jogador que também chegou aqui com muita desconfiança, jogou pouco, esse dá para falar menos ainda, mas eu queria falar sobre uma característica que ele tem que me agrada. Cara, eu não vou lembrar o jogo que foi, talvez se você tiver aí na cabeça, você comenta para me corrigir, mas vou arriscar falar qual foi. O jogo contra São Paulo, que foi ele entrou no finalzinho, acho que deu um lançamento pro Felipe Anderson, eu acho. Foi aquele lance que ele ia sair na cara do gol, ele saiu se tropeçando todo e perdeu a passada. Posso estar errado, mas eu tenho certeza que ele entrou em algum jogo e deu algum lançamento bom. E aí contra o Botafogo ele também entrou para fazer diferente. O Botafogo cedeu espaços para o Palmeiras sair jogando desde lá de trás. Só que ninguém se comprometeu a fazer isso. E aí o Palmeiras ficava burocrático. A bola do lateral pro zagueiro, do zagueiro pro zagueiro, do zagueiro pro zagueiro, aí volta pro zagueiro, aí toca no volante. Aí o volante pega, toca para trás, o zagueiro toca pro goleiro. Aí o goleiro não bica para frente, a gente perde a bola. Depois pega de novo, o zagueiro toca pro lateral, o lateral toca pro zagueiro, aí toca pro ponto, o ponto devolve pro lateral, o lateral devolve pro zagueiro. E você tinha espaço para progredir. A função de criar jogo não é do zagueiro. Mas um zagueiro que saiba criar desde lá de trás é interessante. E eu acho que o Palmeiras sente falta de um zagueiro assim. A gente tinha isso no Luan. Era um cara que saía de lá e achava alguns passes interessantes que quebravam linhas. E eu vejo essa característica no Fux. Se ele é um bom zagueiro ou não é, eu não sei, eu não acompanhava. Se ele vai ser titular ou não vai, eu não sei dizer. Como eu falei, precisa de tempo para ver. Mas a característica de passe dele é interessante. E no jogo passado, ele mudou um pouco a dinâmica do time quando ele entrou. O Felipe Anderson pelo meio também deu um pouquinho mais de vivacidade do que o Veiga, né, que tá realmente muito mal. Mas o Bruno Fux teve alguns passes diretos por dentro, né, que quebrou linhas, que já conectou o ataque mais rapidamente. Alguns passes que pulavam casa, né? Então ao invés de você tocar pro zagueiro pela direita, pro zagueiro da direita tocar pro volante, ou tocar pro ponta, ou tocar pro lateral, ele já fazia o passe direto, entendeu? Pulava uma casa e isso mexe com a dinâmica do jogo. O próprio lançamento que ele deu pro Flaco, que perdeu aquele gol. O Vitor Roque fica em campo e não recebe uma bolinha, né? É só tijolada. Aí quando ele sai, a bola chega para aquele louco lá. Cara, tanta coisa que ele podia fazer. Fechou os olhos, deu uma bicuda em cima do John. É inacreditável, né? Mas enfim, a bola do Fux foi muito boa. É um zagueiro que tem essa característica. Como eu falei, não sei se vai ser titular, não sei se vai ser utilizado na temporada ou não, se é visto como reserva. Mas é um zagueiro que tem essa característica interessante. Talvez nem precisasse buscar isso fora, porque a gente tinha isso no Naves também, que desde o começo do ano estava sendo o melhor zagueiro. Mas é difícil entender a situação do Naves, né? Parece que quando o jogador vem da base e tem o interesse em jogar e tem vontade de jogar, ele parece que acaba sendo punido, né? Então eu não sei te dizer se o Mikael, se o Bruno Fux são melhores que o Naves ou não, é difícil, mas essa característica o Naves também tinha, né? Não teve oportunidade de fato. Mas enfim, rapaziada, agora a gente tem jogo na Libertadores, né? Sporting Cristal. Vamos ver se eu lembro aqui a sequência do Palmeiras. Os próximos 5 jogos é o Sporting Cristal pela Liberta no Peru. Depois é o Sporting Cristal e o Sport Recife. Cerro Porteño, Corinthians e Internacional. Se eu não estiver enganado é isso, é uma sequência difícil. E eu não sei o que o Palmeiras vai produzir. Quando saiu o sorteio do grupo, eu achei um grupo bem tranquilo. Tirando o jogo contra o Bolívar lá na altitude que vai ser difícil. O resto é bem tranquilo. Mas mediante o que a gente está jogando, com esse ponto de interrogação que é o futebol do Palmeiras, eu não sei o que a gente vai apresentar contra o Sporting Cristal. É um time fraco, de uma liga fraca, mas a gente enfrentou diversos times fracos aí também no Campeonato Paulista e não conseguiu performar. Então, não faço ideia do que vai ser o jogo amanhã não, né, quinta-feira. Não faço ideia do que vai ser o jogo, não faço ideia do que o Palmeiras vai apresentar. É torcer para melhorar, né, rapaziada? Porque eu falei, cara, eu não vou... Eu não compactuo com essas ideias que o Palmeiras está apresentando, eu não compactuo com essa bola que o Palmeiras está apresentando, mas eu sinceramente torço para que melhore. Porque eu tenho na minha cabeça uma coisa que é muito clara, o Abel não vai sair, a diretoria não vai mandar ele embora, ele vai ser o nosso treinador para o Mundial, ele vai ser o nosso treinador para o restante da temporada, vai ser a última dança, né? Tudo indica que vai ser a última temporada. Tem outra alternativa a não ser torcer para melhorar e pontuar o que a gente acha, né? Tento não fazer aqui dos vídeos também só aquele amargor, né? Só focar no lado negativo.
mas algumas coisas a gente precisa falar. Trouxe os dois lados, né? Trouxe o lado negativo, trouxe o que eu acho que pode pintar de bom. Agora eu quero saber o que você tem a dizer. Comenta aí pra mim, tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu e fui.